Bom dia! Consegui entrar aqui. Tive um pequeno atraso aqui. Bom dia, mulheres! Bom dia! Bom dia, Espírito Santo de Deus. Ainda que eu já tenha acordado há muito tempo. Bom dia para você. Bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe seu dia. Que você tenha um dia cheio do Espírito Santo de Deus. Que você tenha um dia cheio das respostas de Deus. Que o Senhor hoje traga para você a direção que você precisa. Hoje é quinta-feira, dia 17 de maio. Aleluia. Bom dia, Daiane. Seja bem-vinda, amiga. Deus te abençoe. Senti sua falta aqui na terça-feira. As lives Acordando Comigo é toda terça-feira e toda quinta-feira, 7 da manhã. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Nós estamos aqui nesse devocional especial, nesse tempo especial, né? Nesse acordar, né? Juntas. E tem sido poderoso, irmãos. Tem sido poderoso para mim. Tem sido poderoso esse acordar, né? Ouvindo a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, né? Colocando o nosso dia na presença de Deus, nos achando em espírito, dando aquela respirada. Eu sou um espírito que possui uma alma e habita num corpo. Mas eu não sou esse corpo. Bom dia, Dani. Eu sou um espírito que possui uma alma e habita no corpo. Tá lá em Tessalonicenses. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela sua família. Louvado seja Deus pela sua fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela intenção do seu coração. E se você tá aqui, Núbia, acho que a Yara também já entrou aqui. Yara, sejam bem-vindos. E se você já entrou aqui, eu sei porque, né, o Senhor tem algo a falar com você aqui. Se quiser ir já compartilhando aí com mais algumas pessoas nesses aviãozinhos aí, tem sido uma bênção. Pessoas, né, novas têm chegado aqui, né? Esse canal tem crescido para a glória de Deus. Nessas palavras tem alcançado na simplicidade da fé, porque nós somos assim, mulheres, né, chamadas na simplicidade da fé para viver sobre a liderança do Espírito Santo, né, viver essa vida que foi nos dada depois da morte e ressurreição de Jesus. Ele nos deu a vida no Espírito, ele nos deu a vida pelo Espírito. Ele subiu, né? Mas quando ele subiu, ele disse: é importante que eu vá, para que aquele, né, que estará com você até o fim dos tempos, para que o Espírito Santo, o meu Espírito, o Espírito Santo, esteja com você. E este Espírito, o Espírito Santo de Deus, o meu amigo Espírito Santo, o seu amigo, faça dele um amigo, faça dele um companheiro, faça dele, né, inseparável. Aleluia, em nome de Jesus. Irmãs, e hoje eu confesso a vocês que ontem eu fui orar para uma pessoa aqui à noite. Enquanto eu orava por essa pessoa, o Senhor me trouxe uma palavra. E me trouxe uma realidade, né, muito grande sobre essa palavra. Que está aqui em Êxodo. Eu acho que é Êxodo 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Êxodo 13. Êxodo. Quando o Senhor, quando chega o tempo, né? Quando se passaram 430 anos que o povo de Israel estava no Egito, estava escravo. Havia se passado um tempo e outro tempo, havia se passado muitas coisas haviam acontecido na vida de Moisés. Né? Se você não conhece a história de Moisés, e você que conhece, vale a pena você ler essa história, ler essa inspiração, né? Ler
o livro no Velho Testamento, né? Na Velha Aliança, Gênesis, Êxodo, né? O próprio livro já diz Êxodo, né? O povo de Deus teve êxodo, o povo de Deus venceu, houve êxodo. Mas algo que me chamou muita atenção, e hoje eu acordei com essa palavra pulsando no meu coração, pulsando essa verdade. E eu queria declarar essa verdade aqui nessa manhã. Eu sei que essa palavra ela é revelada e ela tem endereço certo. Né? Não existe um beco sem saída. Quando nós cremos, quando nós nos tornamos dependentes de Deus, quando nós, né, fazemos da nossa fé, né, a solução para as nossas coisas, para as nossas situações, quando nós colocamos em Deus a nossa fé, quando toda a nossa vida é entregue nas mãos do Senhor, não existe beco sem saída. Não existe situação que o Senhor não possa resolver. E aí o Espírito Santo me trouxe naquele momento e eu confesso a vocês que eu fui dormir com essa palavra pulsando no meu coração. E logo quando eu abri os meus olhos, essa palavra saltou novamente do meu espírito, né, para minha mente natural. E o Senhor começou a falar comigo novamente. Às vezes Deus nos leva a situações onde nós não temos outra opção a não ser crer. Às vezes Deus vai te levar em situações, vai te levar a viver situações que você não terá outro jeito a não ser crer no Senhor Jesus. Isso é crescer em fé. Isso é desenvolver um relacionamento de amizade, um relacionamento íntimo e poderoso com o Senhor. E muitas das vezes Deus vai nos levar nesse lugar, como foi com Moisés. Faraó estava atrás dele. Ele olhava para trás e Faraó estava atrás dele. Mas quando ele olhava para frente, o mar estava na frente dele. Não havia uma outra opção para Moisés a não ser crer na palavra da qual o Senhor havia liberado sobre a vida dele, sobre aquela promessa que havia sobre aquele povo e sobre a vida de Moisés. Eu quero te dizer nessa manhã de quinta-feira, nesse devocional Acordando Comigo, existe uma palavra de Deus manifesta sobre a sua vida. E eu quero te dizer, não saia debaixo da graça de Deus. Não saia debaixo do lugar da oração, do lugar da confiança, do lugar da perseverança. Continue crendo, continue perseverante. Não saia do lugar debaixo da graça de Deus. Porque não é pela sua força. Não é pelo que você sabe fazer, não é pelo que você vai falar. Não é por argumentos humanos. Não é por uma, às vezes, resolução de um advogado. Mas eu quero te dizer que o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, é Ele, é nele que toda a sua confiança precisa estar. É Ele que tem a capacidade de preparar todos esses papéis, sabe? De fazer com que todos esses papéis fiquem prontos. Que esses papéis sejam assinados em seu favor, em favor da sua causa, da sua família. O Senhor, Ele é o juiz dos juízes. Quem é que se lembra, né, daquela mulher, daquela viúva insistente, né, que insistentemente ia atrás daquele juiz para que ele julgasse a causa dela? Insistentemente, ela pedia, ela clamava para que o juiz julgasse a causa dela. E aquela situação, ela foi chegando num lugar, ela foi chegando numa posição aonde ele, vendo a insistência daquela mulher, reconhecendo a necessidade dela, e ainda que fosse para que ele ficasse livre dela, ele precisou julgar a causa dela. Sabe, o Senhor nessa manhã traz para você a certeza de que é Ele quem está com você nesse negócio. Faraó pode estar atrás de você. De frente de você, você pode estar vendo o mar. Você pode estar cercada pelo seu lado,
direita, pela sua esquerda. Atrás de você está Faraó e na sua frente existe um mar. Mas eu quero dizer para você, se você crer, verás a glória de Deus nesse dia chamado quinta-feira. Se creres, verás a glória de Deus. Verás pessoas adentrarem nesse lugar. O próprio Senhor é quem vai convidar. O próprio Senhor é que vai, sabe, propagar o seu nome. Propagar aquilo que é a sua necessidade. O próprio Espírito Santo de Deus. Ele é poderoso para mudar essa situação. Não existe um beco sem saída com o Senhor, do qual você não tenha saída para você. Você não vai perecer, diz o Espírito Santo para você e para mim nessa manhã. Você não vai perecer nessa batalha. Nesta batalha não tereis que pelejar. E ficai de firmes e vede o grande livramento do Senhor. E nós conhecemos essa história. Nós conhecemos. Quando para frente Moisés andou. Quando para frente daquela situação. Quando ele enfrentou, né, o medo. Né, talvez até a dúvida, mas não tinha opção para ele. Às vezes Deus nos coloca em situações onde nós vamos crescer em fé. O único objetivo dele é que a gente experimente um lugar mais alto na nossa confiança nele. Para que a gente desenvolva ainda mais um relacionamento de confiança com ele. Como foi com Abraão. Abraão foi desenvolvendo um relacionamento, o pai Abraão foi desenvolvendo um relacionamento cada vez mais íntimo, cada vez mais confiante com o Senhor. Deus falava com Abraão, Abraão obedecia e a glória de Deus vinha. E aquilo que parecia impossível acontecia. Chegou ao ponto de Abraão entregar ao Senhor, do Senhor pedir a Abraão que levasse o único filho dele. O filho da promessa, Isaac. O filho da promessa para que ele fosse sacrificado. E Abraão creu, irmãos. E diz a Bíblia que Abraão obedeceu. Aleluia. Naquele momento do relacionamento de Abraão, Abraão já estava tão consciente, tão confiante, tão cheio de fé em Deus. Ele já havia visto Deus fazer tantas coisas na vida dele. Havia acontecido 2 momentos na vida de Abraão. Um momento onde ele parcialmente obedeceu a Deus. E quando Deus chamou ele e falou, sai da sua terra, da sua parentela. Sai do meio dos seus, né? Não leva nada. Não leva ninguém. Parcialmente Abraão obedeceu o Senhor, saiu da terra dele, saiu do meio da parentela, mas ainda assim, né, apegado naqueles relacionamentos com o sobrinho, com o pai, levou aquela família até certo momento do caminho. Por isso, irmãos, que quando Deus falar algo para você, eu sei que nessa manhã Deus está batendo martelo aqui com algumas pessoas, o Espírito Santo de Deus está te dando uma direção reta e correta sobre obedecer, sobre ser obediente à palavra de Deus. Ser fiel àquilo que Deus tem falado com você. Crer no Senhor Jesus. Mesmo que você olhe para trás e Faraó esteja atrás de você. Mesmo que na sua frente esteja o mar. Mas tenha certeza. Bom dia, Carla, minha amiga querida. Ontem eu estava me lembrando de você. Hoje pela manhã, minha amiga, eu estava orando por você. Pensando em você sobre o seu testemunho de fé. Depois eu quero falar um pouquinho desse testemunho aqui da Carla. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu sei que o Senhor hoje está aqui. Sabe? Finalizando uma situação com você. Aonde o que você precisa fazer é obedecer cegamente. Cegamente que eu falo, a fé, irmãos,
ela não é cega. Ainda que você pareça que quando você crê, né, existe uma situação escura. Você não está enxergando. Mas você precisa entender, você está debaixo da palavra da promessa. Você está debaixo da graça de Deus. E como eu disse aqui, e volto a repetir, você, aleluia, não será envergonhado. Decida crer, não existe beco sem saída, que o Senhor não possa te livrar. Foi assim com Moisés. Foi assim com Abraão. Quando Abraão decidiu crer totalmente no Senhor e obedecer, Abraão pegou o filho dele, o filho da promessa, Isaque. Juntou, né? Aqueles sacrifícios, juntou aquelas coisas e caminhou ali para o lugar do sacrifício. Eu tenho certeza, irmão, que Abraão estava descansado no Senhor, porque Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Eu não sei o que tem se esfriado na sua caminhada da fé. Qual é a palavra que você recebeu do Senhor, que se passou um tempo e outro tempo, e essa promessa ainda não aconteceu. Mas eu quero te dizer, para a glória de Deus e pela graça do Senhor Jesus, fica debaixo da graça do Senhor Jesus. Fica debaixo desse lugar da graça. Porque aquilo que Ele te prometeu vai acontecer. Não será da maneira como você tem planejado e como você até tem visualizado. Mas será de uma maneira totalmente nova. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas. Deus está fazendo coisas novas no meio de nós. Nós estamos entrando no novo de Deus. E entrar no novo de Deus nem sempre é uma coisa fácil. Mas o Senhor diz para você, não tenha medo. Sabe? Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde você está é santo. É santo porque o Senhor está com você. É santo porque o Espírito Santo está com você. Seja humilde. Se submeta, obedeça. E a gente sabe, irmãos, que Moisés andou para frente daquela palavra. E o mar se abriu diante dele. A impossibilidade, o sobrenatural aconteceu diante de Moisés e todo aquele povo. E a Bíblia diz que Moisés passou a pé enxuto. Né, as águas foram para os lados direito e esquerdo e aquele mar se abriu ao meio. Israel e Moisés passaram a pés secos. Não limite o poder de Deus, não limite a capacidade do Senhor. Creia na palavra de Deus, faça da palavra o seu guia. Irmãos, eu não faço nada na minha vida, nada. A palavra é o meu alimento, a palavra precisa ser o seu alimento. A palavra diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não faço nada, irmãos. Eu não faço nada antes que a palavra de Deus me oriente. Ou antes que a palavra de Deus me dê uma luz, uma clara, né? Me dê uma certeza, me dê um destino, me dê uma direção. E o mestre da minha nova natureza, o Espírito Santo de Deus. Quando eu e você nascemos de novo, nos tornamos conscientes de que nós somos um novo espírito. Nós recebemos uma nova natureza de Deus quando nós cremos no Senhor Jesus. E somos salvos. Nós recebemos uma nova natureza de Deus. Nós recebemos um novo espírito. O Espírito de Deus se une ao nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se une ao espírito do homem, o espírito da mulher. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se une ao nosso espírito. E nós nos tornamos um só espírito com Ele. Então, tudo aquilo que o Espírito de Deus tem passa a se tornar nosso. Por isso, o lugar aonde você pisar, o lugar aonde você está é santo. Porque o Espírito Santo de Deus está em você. O Espírito Santo de Deus se tornou um só com você. E se você tem essa certeza de que você nasceu de novo no Espírito,
Aleluia! Você é um só espírito com o Senhor. Não tenha medo de crer. Não tenha medo de ir até as últimas consequências na sua fé e crer na palavra de Deus. Espere, porque o Senhor, Ele é aquele, sabe? Ele vira o jogo. Nos 45 minutos do segundo tempo, o Senhor vira o placar em meu favor e em seu favor. E quem parecia estar ganhando, começa a perder. O Senhor vira o placar nessa manhã, sabe? Outra coisa que Deus tem falado muito comigo, eu meditei muito. Eu tenho meditado muito na palavra de Deus e isso precisa ser um outro hábito, sabe? Um outro momento na sua vida de fé, meditação na palavra. Ainda que você não tenha muito entendimento, comece lendo os evangelhos, comece lendo os evangelhos de Marcos, Mateus, João, Lucas. Comece lendo o evangelho. Comece conhecendo quem Jesus é. Comece a entender a caminhada de Jesus. Comece a ver como foi o mover de Deus aqui na terra, como ele 100% homem, 100% Deus se moveu aqui. Quando você conhecer Jesus, a revelação de quem Deus é virá para a sua vida. Quando você conhecer Jesus, quem Jesus é, a revelação de quem o Pai é, virá sobre sua vida, virá sobre você. Instantaneamente, irmãos, o amor de Deus te encharcará. E toda culpa, condenação, tudo aquilo que te faz indigna, tudo aquilo que tem roubado a sua fé, sua paz, sua alegria, vai embora. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, virá sobre você. E o amor de Deus vai ser capaz de te curar. O amor de Deus, irmãos. O amor do Pai, a revelação de quem o Pai é, por meio de Jesus. Por isso eu digo a você, leia os evangelhos de Mateus, Marcos, João e Lucas. Leia a descrição inspirada desses homens que andaram com Jesus. Desses homens que tiveram lado a lado com Jesus. E você conhecerá o Pai por meio de Jesus Cristo. De quem Jesus Cristo é, foi, é e continuará sendo. E o Senhor tem falado muito comigo sobre a constância na fé. O Senhor é muito mais agradável a Deus a sua constância na fé do que a sua intensidade. Deus espera que nós sejamos muito mais constantes do que intensos. E entenda o que o Senhor quer dizer aqui. É melhor que você seja constante na sua vida com Deus e mantenha as chamas da sua fé acesa. Que você não seja nem frio nem morno, mas que você seja quente. Que você não seja nem frio nem morno, como muitos que estão no meio de nós estão. Mas que você volte às primeiras obras. Que você volte a praticar as primeiras obras. Que você volte a viver no primeiro amor. Naquele amor que te fazia acordar de madrugada. Naquele amor que te levava a passar tempos e tempos com o Senhor. Naquele amor que te tirava de qualquer atividade para estar com Ele. Sabe? É tempo de nós recordarmos e de nós voltarmos. Sabe? Ainda que você esteja como um graveto, sabe? Esfumaçado, fraco. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, ele é poderoso, sabe? Para aquecer, para pôr fogo. Para te colocar de pé nessa manhã. E te reaquecer. Eu falei aqui que eu ia falar um pouquinho do testemunho da Carla, porque eu lembrei dela, orei por ela. Porque eu me lembro bem quando... Carla, amiga, você tá aí? Vou contar aqui um pouquinho. Eu me lembro quando a Carla estava num trabalho secular, trabalhando fora de casa. Ela trabalhava ali o dia todo e fazia muitas coisas. Ela tá aí, ó.
E ela fazia muitas coisas nesse trabalho, e nós conversávamos, hora ou outra a gente conversava. E a Carla me contava, amiga, eu estou orando. Eu estou orando para que eu tenha mais tempo com Deus. Eu estou orando para que eu volte, amiga, até aquele tempo que eu tinha de qualidade com o Senhor, de oração. Para que para que o Senhor me tire aqui desse lugar, para que eu tenha um tempo, né? Porque eu creio que o Senhor é poderoso para me sustentar. E não vai me faltar nada. E eu junto com ela ali crio, amiga, eu creio nisso. E por muitas vezes eu crio com a Carla. Né? E chegou o tempo que o Senhor verdadeiramente tirou a Carla daquele trabalho, né, secular, e levou ela para casa dela. Irmãos, e esse dia eu estive ali com ela, nós estivemos ali com ela, e foi maravilhoso ver, testemunhar assim de perto. Eu estive ali com ela naquela visita, né, amiga? Foi maravilhosa, né? Nem vou falar os detalhes. E foi maravilhoso ver, sabe, a resposta de Deus, a realidade de Deus na vida da Carla. Sabe, porque ela está ali hoje, na casa dela, sendo sustentada pelo Espírito Santo. Né? Não tem faltado nada para ela, nem para o esposo dela, nem para os filhos dela. Eu creio que o Senhor tem multiplicado e multiplicará ainda mais, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. E a intenção do coração dela é para que ela estivesse mais perto do Senhor. Que ela tivesse tempo de oração, que ela tivesse tempo na adoração pessoal, que ela tivesse tempo, né, para cuidar dos filhos, da casa, que ela tivesse tempo para estar junto com outras mulheres de Deus, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus. Sabe, irmão, isso pulsou no meu coração de ontem para hoje. Engraçado que eu nem falei com a Carla esses dias, né, Carla? Mas o Senhor me trouxe isso. É a confiança, é a plena confiança que nós devemos ter em Cristo Jesus. E que não existe beco sem saída. Se Faraó estiver atrás, se o Mar Vermelho estiver na frente, não importa. O impossível, o improvável vai acontecer na sua vida. Seja onde você está. Se a intenção do seu coração é verdadeira. Se a intenção do seu coração é verdadeira. Aquilo que você deseja, sabe, vai se manifestar na sua vida. Ainda que leve um tempo para que isso reverbere na sua vida, para que tome, né, a realidade natural. Mas você precisa entender, né, o Espírito Santo de Deus, ele tem interesse de estruturar o nosso interior. O Pai me disse, o Espírito Santo de Deus me disse, que ele se agrada mais de uma vida constante na presença dele, de uma vida queimada, de uma vida vivida, gastada na presença dele, do que uma intensidade de um momento, de um só momento. Sabe, não é ir para a igreja só 1, 2 ou 3 vezes na semana, não, irmãos. É a constância desse tempo de oração, de adoração, rendendo graças ao Senhor em todo o tempo. Esse é o segredo, essa é a palavra que Deus tem para esse dia, quinta-feira, chamado hoje, 16 de maio, o dia que o Senhor fez, para te dizer que Ele está com você nesse negócio. Sabe, é tempo de nós orarmos, é tempo de nós buscarmos o Senhor, é tempo de nós conhecermos e buscarmos a conhecer o Senhor ainda mais. Não é tempo de nós nos distrairmos com as coisas desse mundo. Nem com qualquer que seja as ofertas desse tempo, mas que nós nos relacionamos. Nós entramos num lugar de intimidade. Falei com a Daniela esses dias, a Daniela também, tá aqui a Daniela, me confiou, né, me testemunhou que ela estava ali na casa da mãe dela e que ela passava ali o dia todo adorando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor, porque nós temos tido essa oportunidade. Talvez você seja como eu, uma mulher de muitas ocupações, mas que isso não seja uma desculpa para você, irmãos. Porque eu confesso a você, não foi fácil, mas eu precisei em Cristo Jesus encontrar um tempo, um horário, sabe, acordar bem mais cedo
da minha realidade e voltar para lugares da minha fé, a voltar para lugares do meu encontro pessoal com o Senhor, do qual o tempo vai passando e às vezes a gente vai se distanciando, a gente vai se esfriando. Não deixe com que a chama do Espírito Santo de Deus se apague. Pelo contrário, aqueça essa chama. Permaneça no lugar da fé. Permaneça crendo. Sabe? Reúne os seus vizinhos. Reúne mulheres na sua casa. Se 1, 2 ou 3, se 2 ou 3 estiverem ali reunidos, o Senhor ali está. Sabe? Louve ao Senhor. Ore com essas mulheres. Saia do lugar do seu conforto. Vai fazer uma visita. Irmãos, como isso é poderoso. Como isso tem sido poderoso. Como isso é poderoso. Como Deus está nisso. Como o corpo de Cristo precisa, né, se levantar. E entender que a mão não vai fazer o que o braço faz. E que o braço não vai fazer o que o tronco faz. Que o tronco não vai fazer o que as pernas fazem. O corpo de Cristo, a multiforme sabedoria de Deus. O Senhor espera de nós mais constância do que intensidade. Ainda que você passe tempos orando em línguas, ore em línguas. Ontem foi engraçado, irmãos, eu estava no supermercado. Eu saí da academia e passei ali no supermercado. E estava ali pegando aqueles legumes, aquelas frutas, fazendo ali uma comprinha rápida. O Weber não estava comigo, eu estava sozinha. E eu orando em línguas ali, orando em línguas, né? E fazendo aquelas compras e aproveitando ali o meu tempo para edificar o meu espírito. Para deixar com que o Espírito Santo de Deus estruture o meu interior. Sabe, toda a estruturação que você precisa está no Espírito Santo de Deus e isso vai acontecer dentro de você. Muitas vezes a gente quer que Deus mude situações fora de nós. Mas Deus está estruturando o Espírito Santo de Deus por meio de Jesus Cristo. O Nazareno está estruturando a sua vida espiritual. A sua vida espiritual, a sua realidade espiritual é que vai mudar a sua realidade natural. É que vai ser capaz de mudar a realidade natural. Então eu quero te dizer, eu quero te inspirar nessa manhã, sabe, a viver algo novo. Não só entrar no novo, mas a viver algo novo. Aleluia! A viver algo novo no Senhor Jesus. A experimentar um nível de fé maior do que você já experimentou. Você será surpreendida porque Deus, ele é ilimitado. Ele possui um caráter imutável. É impossível que Deus minta. Quando ele não teve a quem jurar, jurou a si mesmo. Jurou por si mesmo. Falharia o Senhor comigo e com você? Falharia o Senhor comigo e com você? Até aqui te ajudou o Senhor. Deixaria o Senhor você no meio do caminho? Para que ou o mar te afogue, as águas te afogue, o faraó te prenda novamente? Irmãos, a gente sabe, o mar se abriu e Moisés e o povo de Israel passou a pés a seco. E logo que eles passaram, o mar se fechou. Né? E ali se foi Faraó e seus cavaleiros. Então creia. Creia, creia. Confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele. Aleluia. Irmãos, ele fará com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam, que o amam e foram chamados segundo o propósito. Há um interesse do Senhor na nossa constância.
e não na nossa intensidade. Há uma direção do Espírito Santo de Deus nesta manhã para que eu e você sejamos cada vez mais constantes. Para que a gente seja cada vez mais constante. Aleluia. E não só intensos. Ainda que a gente seja intenso. Aleluia. Aleluia, Senhor. Eu vou ler para vocês uma palavra que está aqui em Tessalônica, né? Na primeira carta à igreja de Tessalônica. E a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Sabe que Deus falou muito comigo a respeito da visão de Paulo sobre essa igreja. Do interesse de Paulo em escrever uma carta, trazendo para eles reconhecimento de que eles haviam se tornado uma igreja modelo, de que eles haviam se tornado um povo modelo no relacionamento com o Senhor, né, e no evangelho dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos. E isso não termina só numa carta, irmãos. A gente vê a constância da qual os irmãos da igreja de Tessalônica viveram e permaneceram, que Paulo chega a escrever uma segunda carta. E eu já vou aqui para a segunda carta. Depois vocês leem a primeira carta, fica de tarefa de casa para vocês. Leia a primeira carta a Tessalonicenses e a segunda carta a Tessalonicenses, que vocês vão ver Paulo, Silas e Timóteo ali. O capítulo começa assim, ó. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica. A vocês que estão em Deus. Vocês estão em Deus? Nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhe deem graça e paz. Irmãos, não podemos deixar, isso já é a segunda carta. Mas quando você lê a primeira carta, você vai ver que Paulo vem trazendo um reconhecimento, sabe, da constância de fé, da perseverança de fé, da permanência dos irmãos da igreja de Tessalônica em crer no que Deus havia falado, na palavra de Deus, né, no que estava sendo ministrado por meio de Paulo, dos discípulos, que eles estavam, né, permanecendo e eles estavam ali constantes. É lindo, irmãos. É lindo quando você enxerga esses irmãos na ótica de Paulo. E eu consigo enxergar muito de vocês. Eu consigo enxergar isso em muitas de vocês. Eu consigo enxergar essa mesma ótica de permanência, de constância, sabe, de perseverança, de compromisso, de decisão, de uma fé inabalável na sua vida, na vida de muitas de vocês, se não de todas, porque eu não conheço todas vocês. Mas não importa que eu conheça, o importa é que o Senhor conheça vocês. E aí ele vem assim, irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês. Olha só. Pois sua fé tem desenvolvido cada vez mais e seu amor pelos outros tem crescido. Por isso, versículo 4 da segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 1. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Porque uma coisa que nós precisamos entender é que mesmo que a nossa fé esteja firmada no Senhor, e mesmo que nós estejamos debaixo da graça do Senhor, e todos nós estamos debaixo dessa poderosa graça, que nos fez dignos de adentrar os lugares mais íntimos das recâmeras do nosso Rei, do nosso Pai, do nosso amado Senhor. Ainda assim nós sofremos perseguições. Ainda assim aflições chegam às nossas vidas. Os dias maus batem na nossa porta. Mas Paulo está dizendo aqui. Paulo aqui está fazendo menção não só da fé constante dos irmãos de Tessalônica,
Mas Paulo está aqui, né, fazendo menção junto com Silas e Timóteo sobre a perseverança. Seja perseverante. Não desista de sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Não desista de crer nas promessas de Deus para a sua vida. Sabe, às vezes a gente precisa ouvir as mesmas coisas por muitas vezes. Então não se canse de ouvir as mesmas coisas por muitas vezes e às vezes por um determinado tempo. É necessário que em nós, né, a fé se desenvolva. E às vezes isso leva, irmãos, uma vida toda. Às vezes isso leva, às vezes não, com toda certeza, isso leva toda uma vida. Aleluia. E Paulo vem falando. Por isso nos orgulhamos, versículo 4, de falar às outras igrejas de Deus sobre sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Mas não se engane, Deus está com você. Deus está com você nessa constância desse relacionamento. O Espírito Santo de Deus, o seu amigo, a sua companhia, o ajudador, Paracletos, o seu advogado está presente. É Ele quem vai na sua frente, desembaraçando os caminhos, quebrando os cadeados de bronze e as portas de ferro, e te fazendo permanecer. Não é na sua força, não é porque você é forte, mas é na fraqueza do seu ser que a manifestação do poder de Deus tem vindo sobre você. E não só você tem sido fortalecido, mas muitos dos que estão ao redor de você, na sua casa, no seu trabalho, sabe, no lugar onde Deus tem te implantado. Deus tem te usado nos seus piores dias. E eu sei que eu estou falando com mulheres aqui. Deus tem te usado nos seus piores dias, em dias que você, homens e mulheres, porque existem homens aqui também que assistem assiduamente essas lives. E eu louvo a Deus pela sua vida. E agradeço a Deus pela sua confiança. Nos seus piores dias, nos dias que você tem se considerado mais fraco. Talvez você está, mulher, assistindo essa live debaixo de um cobertor, em cima de uma cama, desanimada. Você estava desanimada. Porque eu sei que a partir de agora o Senhor vai te levantar. O Espírito Santo de Deus é quem te põe de pé todas as manhãs. E apesar das perseguições, e apesar das aflições, o Senhor tem te visto. O Senhor te vê e o Senhor me vê. Aleluia. E Ele reconhece todo o sofrimento. Ele tem reconhecido todo o meu sofrimento. Tudo aquilo que eu tenho passado. Tudo aquilo que você tem passado. Que são coisas que as nossas capacidades humanas não são capazes de resolver. São coisas que a nossa capacidade humana não é capaz de solucionar. Mas eu quero te dizer, o Deus de impossíveis, o Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés passar a pés enxuto, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que tem te fortalecido todas as manhãs, que tem estado com você no seu levantar e no seu deitar, e tem estado constantemente com você em todo o seu dia, e tem te dado força na sua fraqueza. E dessa fraqueza, muitas outras mulheres e homens de Deus têm sido alimentados por aquilo que você considera pouco que você tem carregado. Mas aquilo que você tem considerado pouco tem feito com que pessoas reanimem a sua esperança. Você tem trago salvação para a vida de muitas pessoas através do poder de Deus que tem se manifestado na sua fraqueza, nos seus piores dias. O Espírito Santo volta a dizer aqui: nos seus piores dias, o Senhor tem estado com você. E aí Paulo diz aqui, junto com Silas e Timóteo:
Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual vocês estão sofrendo. Deus usará, aleluia, essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo, que ele é justo juiz e que você hoje é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus usará essa perseguição para que outros vejam, para que estes que te perseguem, para que estes que te afligem, para que esta aflição que tem estado diante de você veja, reconheça que verdadeiramente você serve o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Deus, os céus são do Senhor. Mas essa terra o Senhor deu aos filhos dos homens, com autoridade, para que governem sobre qualquer que seja a situação. Os céus são do Senhor, mas a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Quem são os filhos dos homens? Nós. E Ele deu para que nós governássemos sobre esta terra e sobre qualquer que seja a situação. E como nós podemos governar situações de perseguição e aflição, se não pelo Espírito Santo de Deus? Se não guiados pelo Espírito Santo de Deus? Se não cheios da verdade, da presença, da orientação do Espírito Santo de Deus? E como ser cheios do Espírito Santo de Deus se não permanecemos na constância da oração em línguas? Se não permanecemos no desenvolvimento da nossa fé através da adoração pessoal ao Senhor, da oração em português, do jejum, aleluia, das práticas espirituais, das quais o Senhor deixou para nós. Fazendo menção da companhia, da presença, consciente da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. De que outra forma nós podemos, aleluia, de que outras formas nós podemos, como disse Paulo aqui, aleluia, Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo, que Ele é um justo juiz, que Ele é advogado dos advogados, que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E para torná-los dignos, quem torna você digna, quem torna você digno, é o sangue que Jesus verteu na cruz. Tudo já foi feito na cruz do Calvário para que você fosse digno de ser feito filho de Deus e digno de ser participante desse reino, do reino de Deus, pelo qual vocês têm sofrido. Permaneçam firmes, irmãos, constantes, intensos também, mas mais constantes do que intensos no seu relacionamento com o Senhor. Sabe, em não só ouvir a palavra, mas em praticá-la. E não só meditando na palavra, mas compartilhando dessa mesma palavra com os irmãos. E o versículo 6 diz assim: em justiça Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Não há o que você se preocupar, irmãos. Não há com que você se preocupar. Mesmo que Faraó esteja atrás e o mar esteja na sua frente, não existe beco sem saída para o Senhor. Sabe, o Senhor hoje nos chama a nos tornar, né, como Ele é o nosso modelo, como Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso modelo de irmão mais velho, é o nosso modelo. Que nós também, aqui como Paulo disse aos Tessalônicas, que eles estavam, né, que eles eram modelos para muitos, não somente por meio da fé que eles têm desenvolvido cada vez mais e o amor que eles tinham uns pelos outros,
mas também por causa da perseverança e da fidelidade em todas as coisas, irmãos. Até no dar, até no repartir, até no ofertar. Mesmo sofrendo perseguições e grandes aflições. Deus concederá descanso a você, que são afligidos. E também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não o conhecem, a Deus, e sobre os que se recusam a obedecer as boas novas de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Esses serão punidos, versículo 9, com destruição eterna, separados para sempre da presença de Deus, de Jesus, e de seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória de seu povo santo. Aleluia! Maranata, que o Senhor Jesus venha. E louvores de todos os que creem. E isso inclui vocês. E isso me inclui. Vocês que creram naquilo que Deus lhe disse, naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Irmão, que palavra poderosa. Que cartas poderosas são essas cartas de Paulo à igreja Tessalônica. Tanto a primeira carta quanto a segunda carta. Leia. E vocês vão ver aqui que não é que eles não estão falando de si mesmo. Mas quem está falando deles e reconhecendo a fé deles, o amor deles uns pelos outros. A perseverança deles na perseguição, a fidelidade dele diante das aflições. Não espere ser fiel, irmãos, quando tudo estiver bem, não. Não espere ser perseverante, não espere se aproximar cada dia mais de Deus. Não espere ser íntimo do Senhor só nos dias bons, não. Aproveite e exerça perseverança. Exerça constância de fé nos piores dias da sua vida, como Deus disse aqui. É nos piores dias da nossa vida, é nos piores dias da sua vida. É quando você tem sido fraco que Deus tem manifestado o poder dele. É na fraqueza do seu ser que manifesta o poder de Deus. É na fraqueza do que você não pode fazer. É na fraqueza da onde você não tem mais de onde tirar que Deus gera o milagre. Que Deus vem com o milagre, que Deus vem com a solução. Que o Espírito Santo chega e resolve a causa para você. Você e eu precisamos entender e viver e entrar nesse lugar de fé, de confiança, de perseverança, de constância. E esse foi o recado de Deus para nós nesse dia, chamado hoje, 16 de maio de 2024. O Senhor está assistindo você. O Espírito Santo de Deus está nos assistindo. Nós temos crescido, nós temos avançado na constância da oração em línguas, na constância da nossa adoração pessoal, na constância da nossa fé, da nossa entrega. Nós não seremos envergonhados. Nem ninguém que está conosco será envergonhado. Mas nós deixaremos um legado. Nós deixaremos um legado de fé, de perseverança. Nós estamos trilhando um caminho por onde muitos outros passarão. E você será lembrado, e você será lembrado como um homem que creu no Senhor. Você será lembrado como uma mulher que creu e viveu grandes coisas, e viveu grandes milagres. E orou pelos seus filhos, e orou pelos seus netos, e orou pelo seu marido, pela sua família. E viu Deus colocar cada um deles, colocar você mesmo no lugar do propósito do qual você nasceu, para viver e para honrar o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Sabe, que Deus transborde, que o Espírito Santo de Deus transborde dentro de você nessa manhã. Eu deixo para você essa tarefa de casa. Aleluia.
que está aí nas cartas à igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta. Ele é poderoso. E que você possa, né, não ficar apenas aqui nas minhas palavras, mas que você receba a palavra revelada do Senhor nessa manhã. Não se aflinja, não se preocupe. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E tudo isso, todas essas aflições e essas perseguições, elas têm acontecido na sua vida para que o justo juízo de Deus se manifeste através de você. E tudo isso será, né, todas essas aflições. Eu vou ler de novo aqui o versículo 6. Em sua justiça, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus pagará com aflição aqueles que afligem você. Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem você. Irmãos, você ficará sabendo. Sabe? Você já tem ficado sabendo. E você vai ficar sabendo ainda mais. Não precisa que você fale nada. Não precisa que você justifique nada. Não precisa que você faça nada. Apenas creia no Senhor Jesus. Apenas creia na fidelidade dele. Apenas creia no amor dele por você. Apenas creia na fidelidade, no caráter imutável de Deus pela sua vida. Aleluia. Porque você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. E naquele último dia, sabe? Naquele último dia, o Pai vai olhar para você. Que isso seja de verdade a intenção do seu coração. Sabe que nesses últimos dias tão difíceis, dia que nós temos que tirar força, né? Da onde nós não temos. Irmãos, eu tenho estado muito abatida com todas essas questões, né? E eu falo abatida no meu espírito mesmo, na minha alma, com essas questões que têm acontecido no sul do país. Não deixe de orar, irmãos, pelos irmãos do sul. Não deixe de crer pela presença do Senhor naquele lugar. Sabe, se você tem amigos ali, que você ajude diretamente essas pessoas. Se você tem conhecidos ali, que você ajude diretamente essas pessoas. Para mim tem sido mais fácil fazer dessa forma do que ajudar essas vaquinhas e tudo. Mas que você, acima de tudo, ore. Ore. Ore com amor no seu coração. Ore com amor pelas vidas, pelas crianças. Sabe, ore para que tudo que seja necessário chegue naquele lugar. Não só o alimento, mas também o alimento vivo. Que a salvação chegue. Irmãos, porque eu creio, sabe, num grande avivamento que vai acontecer dessa tragédia, dessa grande tragédia natural. Eu tenho crido assim. E eu creio. Eu creio que o Senhor está ali, o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor, a exército de anjos, espíritos ministradores, estão ali, foram liberados para operar a grande obra do Senhor naquele lugar. E haverá uma grande colheita. Está havendo um grande plantio ali. E eu sei que haverá uma grande colheita no final de tudo isso. Haverá uma grande colheita para o Pai, para o Senhor. Para a glória do nome dele. Muitos experimentarão daquilo que nós já experimentamos. Que é a presença de Deus. Aleluia. A plenitude do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. Espero que você tenha recebido uma parcela, né? Uma porção. Eu sei que em algum momento dessa palavra houve uma porção de Deus para você, dessa palavra revelada. Eu estou aqui, irmão, só fluindo naquilo que o Espírito Santo de Deus tem derramado na minha vida. Aleluia, para a glória do nome dele. São dias de muitas comemorações para mim. Ainda que, como eu disse aqui, eu tenho estado muito abatida com tantas coisas, tanto que eu tenho coisas que eu tenho ouvido de amigos, né, de relatos tão impressionantes. Amém, minha amiga. Seja muito abençoada aí na Irlanda. Que Deus te use poderosamente aí. Daiane, que você se levante em fé, minha irmã, para compartilhar daquilo que você tem de Deus. Há pessoas aí que precisam ouvir
aquilo que você tem de Deus e que você às vezes considera pouco, pequeno. Mas essa fé no tamanho de um grão de mostarda que o Senhor te deu, fé é um dom que Deus te deu, fé é dom que Deus nos deu. Essa fé é capaz de dizer ao monte: sai daqui, lança-te no mar. Se creres, verás a glória de Deus. Eu vejo você, Dai, reunindo, fazendo um lanche, reunindo algumas pessoas. Eu não sei se é da sua família, se são mulheres amigas, sabe? E você com a Bíblia na mão e você aí compartilhando do alimento. Porque não só de pão viverá o homem. Ainda que for um só versículo, minha irmã. Deus começa hoje, Daiane, te levantar com autoridade, com ousadia, para que você fale. Conte os seus próprios testemunhos de fé. De que nem sempre tudo foi tudo certo na sua vida. Mas Deus esteve com você, Deus está com você até aqui. Até aqui te ajudou o Senhor, minha irmã. E não falhará Ele com você. Fique firme, em nome de Jesus. Irmãos, você que quer ofertar, você que quer abençoar, eu não sou muito eu me esqueço muitas vezes de falar aqui sobre a oferta, mas sempre o Pix, né? Vocês conhecem o Pix. E sempre o Pix fica salvo nos vídeos lá no YouTube. Fica salvo aqui no canal aqui do aleluia, do Instagram. E depois esse vídeo vai pro YouTube e o Tiago põe ali toda a descrição para que vocês possam ofertar em nome de Jesus. E ofertem mesmo, ofertem no ministério, né? Heber Rodrigues. Ofertem. Porque vocês colherão 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham uma quinta-feira abençoadíssima. Orem por mim. Orem porque grandes coisas o Senhor tem feito na minha vida. Muitas surpresas, coisas novas estão chegando. Eu já deletrei dentro do novo de Deus. Vocês vão poder acompanhar tudo que Deus está fazendo. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Te amo, Dai. Te amo. Amo todas vocês. E obrigada a vocês que estão aqui pela primeira vez. Toda terça e quinta, nós estamos aqui com Acordando Comigo, 7 da manhã, das 7 às 8. Fabíola, um beijo. Obrigada por tudo. Deus te abençoe e te recompense. Em nome de Jesus.